Facundo Bernal pode estar de saída do Fluminense. Não é novidade pra ninguém, né? Mas muita gente acabou se apegando àquilo que o presidente Matheus Montenegro falou ontem na participação dele lá no podcast, no Setor Sul Podcast, onde ele falou que não tinha recebido nenhuma proposta por nenhum jogador do Fluminense. Deu a entender, algumas pessoas até interpretaram que ele deixou isso de forma muito clara. Eu não interpretei de forma tão clara assim, mas ele deu a entender que o Fluminense não faria mais nenhuma contratação, além do Hulk e do Thiago Silva, a não ser que algum jogador saia e aí ele vai ter que repor. Só que eu já tinha trazido pra vocês aqui, alguns meses atrás, foi bem antes do campeonato parar, sei lá, tem 1 mês e meio, 2 meses, que eu trouxe pra vocês que o Fluminense tem alguns jogadores que interessam ao mercado internacional e que vão deixar o clube nessa janela. A não ser, claro, que tem alguma reviravolta, né? A gente sabe como é que é futebol. Mas, a princípio, Facundo Bernal, entre outros, que eu já citei aqui, como, por exemplo, Canóbio, Freitas, o Ignacio teria uma proposta, uma sondagem, pelo menos, da MLS. Bom, mas esse vídeo aqui é pra falar do Bernal. E o GE acabou de trazer pra gente agora aí, tem meia hora, mais ou menos, nessa tela aqui não, André. Essa aqui, ó. A seguinte informação. Torino, da Itália, demonstra interesse em Facundo Bernal do Fluminense. Lembrando, pessoal, que a primeira volância é um dos setores, é uma das posições, né? Setor não. O setor de meio de campo, mas a primeira volância é uma das maiores deficiências do Fluminense, na minha opinião. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é um setor muito deficiente do Fluminense, a primeira volância, onde a gente tem o Bernal e tem o Otávio, né? O Martinelli de vez em quando joga ali, outros jogadores jogam por ali, mas a primeira volância é Bernal e Otávio. O Bernal deixando o Fluminense, obviamente que o Matheus vai ter que fazer algum tipo de reposição, né? Aqui, ó. Clube italiano busca informações sobre o volante, mas não enviou proposta oficial até o momento. Tricolor acredita que o uruguaio será um dos atletas mais procurados nesta janela de transferência. É porque, assim, tem algumas coisas, né, que ficam... o pessoal fica, não sei como chamar, não sei, glamorizando, não, enrolando, talvez, né? O Fluminense acha que o Bernal vai ser um dos jogadores mais procurados. O Canóbio interessa ao River Plate, mas até agora não chegou nada. Gente, assim, vamos parar de se enganar, né? O Fluminense, e o Matheus confirmou isso agora na participação dele lá no Setor Sul Podcast, que o Fluminense precisa vender entre 200 e 250 milhões de reais. Se não for nessa janela, vai ser na janela do final do ano, correto? Propostas por jogadores como o Bernal, que nem titular é. É importante, entrou ali em alguns jogos. Eu acho que o Bernal tá devendo, tá? No geral, tá quase 2 anos no Fluminense aí. Eu acho que ele tá devendo, eu esperava mais. Fez alguns jogos importantes, teve uma fase boa, se lesionou, não voltou tão bem, não consegue se firmar como titular. Se chegar proposta pelo Bernal, pelo Canóbio, que tá na seleção uruguaia agora, Copa do Mundo, pelo Freitas, vocês acham mesmo que o Fluminense não vai vender? Vocês acham que não vai vender? Precisando fazer dinheiro. Jogadores que ou não são titulares ou são titulares questionáveis, digamos assim. Que é o caso do Freitas, muita gente discute o Canóbio também. O Canóbio agora tá no hype porque tá na Copa do Mundo, né? Mas tá fazendo lá na Copa do Mundo o que fazia aqui no Fluminense, né? Perdendo gols inacreditáveis, muita correria, muita dedicação, muita entrega, mas falta qualidade técnica, falta refino. Então muita gente discute ali o nome do Canóbio. Vocês acham mesmo que se chegar proposta por essa galera, o Fluminense não vai vender? Só não pode doar, né? Canóbio, por exemplo, tá na Copa do Mundo, tem que ser valorizado, tem que pagar uma grana nele que realmente vale a pena pro Fluminense. Também se desfazer do jogador por um valor que não vai mudar a tua vida, meu. Aí também mudar a tua vida, que eu digo, um valor que vale a pena, né? Aí também não adianta, tá? Vamos ler aqui a notícia do GE, ó. O Torino da Itália está interessado na contratação de Facundo Bernal do Fluminense. Nas últimas semanas, o clube italiano buscou informações e fez consultas sobre a situação do atleta. O Bernal tem muito a cara do futebol italiano mesmo, tá? O Fluminense ainda não recebeu a proposta oficial. Tá vendo aí?
Mas sabe que o volante tende a ser um dos atletas mais procurados nesta janela de transferências. Caso a oferta chegue em mãos tricolores, ela será avaliada. Claro que ela será avaliada. Trouxe a informação aqui para vocês. Tem alguns atletas que, chegando a proposta sendo minimamente boa, o Fluminense considerando boa, e isso me preocupa, né? O que o Fluminense considera uma boa proposta? Esses atletas vão ser vendidos, tá? Tem dúvida nenhuma disso. O staff do atleta tem trabalhado para levá-lo ao futebol europeu. Não é de hoje, né? Tem umas 2 ou 3 janelas já que o staff do Bernal tenta tirar ele do Fluminense. No ano passado, o Betis da Espanha também sinalizou interesse em Bernal e fez contato direto com o Fluminense, mas ouviu que o clube não desejava vendê-lo naquele momento. Vale lembrar que, caso o Bernal seja negociado futuramente, o defensor do Uruguai detém 40% dos direitos econômicos do jogador, enquanto seus representantes têm direito a 10% da transferência. O que isso significa? Significa que o Fluminense só tem 50% a receber do Bernal. Ou seja, se for vendido por 10 milhões de euros, o Fluminense fica com 5. Se for vendido por 8, a gente fica com 4. E assim, segue assim, 50%. O Fluminense, se bobear, ele não tem 100% de praticamente nenhum jogador do elenco aí. Eu já trouxe aqui uma lista pra vocês uma vez. Um é 40, o outro é 50, é 60. É tudo isso. Então, assim, quando sair o valor, é só pra você, torcedor, ficar ciente, tá? Quando sair o valor, você falar assim, caraca, baita venda. Talvez algum jogador seja vendido e se torne a maior venda da história do Fluminense, né? Jogador com esse potencial, eu só vejo o Martinelli, tomara que o Martinelli não seja vendido. Lembrando, o Fluminense não detém 100% da grana que vai entrar desses caras não, tá? É 50%, é 60%, é 75% no máximo, se eu não me engano, o Hércules. Se eu não tô equivocado, não sei se eu vou achar facilmente aqui, mas eu tenho essa imagem salva aqui na minha pasta. Deixa eu ver. Provavelmente eu não vou conseguir achar agora rapidamente, mas eu tenho isso salvo, tá? O Fluminense, ele detém um percentual aqui, achei. Vamos lá. Bernal, 50%. Riquelme Felipe, 70%. Canóbio, 73%. Martinelli, 50%. Freitas, 50%. Hércules, 63%. E o John Kennedy, 50%. Então, é isso mesmo que você ouviu, tá? É percentual quebrado, assim, fracionado. Uma parte tá com o clube formador, outra parte tá com o empresário, outra parte tá com o atleta. O Fluminense não detém percentual cheio em praticamente nenhum atleta do elenco. Aí teria que entrar lá no portal da transparência para dar uma olhada e tudo mais. Mas no caso do Bernal, vamos pegar o Bernal aqui, 50%. Tá? Em relação à permanência, o Paulo Henrique Ganso, pelo visto, a tal da proposta que ele tinha lá, que ele apresentou o Fluminense, ou ia apresentar o Fluminense antes daquela primeiro turno, né? Pré-Copa do Mundo, não chegou proposta e o Ganso se reapresentou ontem normalmente, tá? Imagina o climão, né? Que deve estar lá. Ele falando que tinha proposta, o Fluminense afasta ele não joga ali os últimos jogos, ou o último jogo, aí sai de férias, volta, na verdade quem me queria não quer mais, e agora eu vou ficar. O Zubeldia não utiliza tanto ele queria sair. Tu imagina o climão que não vai ficar. Tomara que não, né? Tomara que o Ganso, na minha opinião, baita craque, ídolo da história do Fluminense, mas por questões físicas eu acho que não consegue colaborar mais tanto com a gente. Então tomara que o Ganso encontre um caminho aí, possa seguir a carreira dele em outro lugar, ou, se ficar, que possa nos ajudar muito, né? Outro que deve estar voltando pro Fluminense é o Lima. Lima Meia. O clube lá do México não quis o Lima, não. Tá devolvendo o Lima pro Fluminense. Olha que cenário, né? Aí eu deixo a pergunta aqui pra você. Lima, de volta, te agrada? Porque a gente tem Alisson, a gente tem Otávio. E uma coisa eu posso te garantir. Quer dizer, garantir eu não garanto nada, né? Uma coisa eu posso opinar pra você. O Lima não é pior do que o Otávio e do que o Alisson. Não é pior. Tem uma boa finalização de fora da área. Por 2 temporadas seguidas marcou 8 gols, né? Ele como volante, jogando pouco, não sendo titular. Lima foi o cara que deu o último toque na bola na final da Libertadores, né? Lima deu um chutão, o árbitro apita o árbitro, o Fluminense campeão da Libertadores.
Isso não quer dizer nada, só uma lembrança, né? Uma lembrança boa. Então, assim, na boa, galera, não sei tua opinião, deixa nos comentários aí. Os comentários são a tua arquibancada virtual, mas entre Lima, Alisson e Otávio, eu prefiro Lima, tá? Preferia nenhum dos três, né? Se eu pudesse escolher, eu escolheria um jogador de mais qualidade. Mas entre esses, eu fico com Lima. Qual é a tua opinião? Não sabemos também se o Fluminense vai arrumar algum outro clube aí pra emprestar o Lima, tá? O que a gente sabe, extraoficialmente, é que o clube lá do México tá devolvendo o Lima ao Fluminense. Agora, se o Zubeldia conta com ele, ou se o Fluminense vai utilizá-lo até como moeda de troca para tentar algum outro atleta, não sabemos. Mas que o Lima tá voltando pro Fluminense, isso é um fato. Tá bom? Então, quero saber tudo sobre esse. Quero saber a tua opinião sobre tudo que foi falado aqui nesse vídeo. Sobre a volta do Lima, sobre a permanência do Ganso e principalmente sobre essa provável e possível saída aí do Facundo Bernal do Flu. Deixa a tua opinião nos comentários. Valeu? Não sei que horas você vai estar assistindo esse conteúdo aqui, mas eu vou fazer o react do jogo do Brasil hoje. Terceiro jogo, Brasil-Escócia, jogo importante. O Brasil precisa da vitória para se classificar em primeiro e evitar pedreiras pela frente aí nas oitavas e nas 16avos, oitavas, né? Daí pra frente é pedreira de qualquer jeito. Vou fazer react, te espero aqui a partir das 18 horas. O jogo do Brasil é às 19, eu vou entrar ao vivo às 18. Tá bom? É isso. Fique com Deus, um forte abraço. Saudações tricolores e até a próxima.